Muitos pensam que a Santa Missa é uma invenção da Igreja Católica, uma invenção do Papa. Mas será? Qual que é a origem da missa? Quais os fundamentos da missa? Os apóstolos, eles celebravam a Santa Missa? Vamos refletir sobre isso juntos? A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Continuando a série de vídeos que começamos na semana passada sobre a Santa Missa, é importante a gente entender que a Santa Missa ela não é uma invenção da Igreja. A tradição de se realizar um culto em louvor a Deus não é novidade. Ela provém do Êxodo de Moisés para libertar o povo hebreu do Egito. Se nós olharmos o capítulo 12 do Êxodo, nós vamos ver que Moisés recebe do próprio Deus a instrução de como ele deveria celebrar a Páscoa. Então vamos pegar o capítulo 12, do versículo 1 ao 27 e estudar alguns pontos importantes. No versículo 1 nós temos: o Senhor disse a Moisés e a Arão. Esse trecho ele deixa muito claro que Deus disse para Moisés e Arão que eram seus sacerdotes por excelência. Portanto, o que eles estavam recebendo era um mandamento, era uma ordem que Deus tinha dado a eles de como que eles deveriam cultuá-lo, prestar o seu culto a Deus. Versículo 2: este mês será para vós o primeiro dos meses, vós o tereis como o primeiro mês do ano. Se nós prestarmos atenção nessa passagem, a gente vai ver que o princípio dos meses, ou o primeiro mês do ano, já prefiguram, já profetizam a celebração do culto a Deus no domingo, que é o primeiro dia da semana. Posteriormente, Santo Inácio de Antioquia e São Justino, no século II, eles vão oficializar o domingo como a data oficializada para se celebrar o culto a Deus. Fazendo isso como uma homenagem, como um cumprimento dessa profecia que já tinha sido feita no Êxodo. Dizei a toda a Assembleia de Israel: no 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família. Veja, esse trecho já mostra que era um ensinamento dirigido a toda a Assembleia de Israel, que hoje é todo o povo de Deus, todos nós. E cada um deveria pegar um cordeiro por família. Olha o cordeiro de Deus. Olha a hóstia, que é o cordeiro, a vítima pascal, já sendo apresentada no Êxodo de Moisés. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Perceba que toda a Assembleia de Israel, todo o povo de Deus irá imolar aquele cordeiro que foi guardado por 14 dias. É exatamente o que nós fazemos hoje na Santa Missa. A missa é o quê? É um sacrifício, é a imolação do Cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, num culto prestado por toda a Assembleia. Tomarão do seu sangue e o porão sobre 2 ombreiras e sobre a moldura da porta das casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Esse trecho deixa muito evidente a missa que nós celebramos hoje. Veja, já temos o pão sem fermento, que é a hóstia consagrada, já temos o sangue do cordeiro e já temos a carne do cordeiro, que hoje para nós é representada pelo próprio pão, o pão que se transforma em carne. Perceba que a missa já está sendo prefigurada desde o Êxodo de Moisés. Versículo 13: o sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Esse trecho apresenta o sangue como um sinal, sacramento. Sacramento é sinal. O sangue é sacramento de salvação. O sangue é sinal de proteção contra o anjo da morte. No primeiro dia, assim como no 7º, tereis uma santa assembleia. Durante esses dias não se fará trabalho algum, exceto a preparação da comida para todos. Observe que nesse trecho nós temos novamente a profecia do domingo como o dia por excelência onde se celebra o culto ao Senhor. E ele fala também do 7º dia. Aparentemente nós já temos aí o sábado como um momento propício também para a celebração, o que nos dias atuais nós fazemos nas vésperas do sábado, ou seja,
O sábado, também à noite, se celebra a missa com validade para o domingo. Observareis esse costume como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos. E quando vossos filhos vos disserem, o que significa esse rito? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor, que, ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Esse trecho deixa muito claro que aquele culto era uma instituição perpétua, assim como Jesus Cristo vai dizer depois, fazer isto em memória de mim, e os apóstolos vão prosseguir com essa tradição. É um sacrifício pascal, o trecho deixa isso muito claro também, um sacrifício em honra do Senhor por ocasião da Páscoa. E por fim, um sacrifício tão digno de inclinação e prostração, mesmo os movimentos que hoje nós fazemos durante a celebração da Santa Missa. Depois do êxodo de Moisés, nós temos Jesus Cristo instituindo a Santa Missa nos Evangelhos, quando ele diz, tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. E diz, por fim, fazei isto em memória de mim. Jesus Cristo, cumprindo a profecia do êxodo, instrui os apóstolos para que continuem a tradição e façam isso em sua memória, da mesma forma como acontecia no êxodo, como uma instituição perpétua. É interessante observar que no Êxodo Deus instruiu Moisés e Arão, que eram seus sacerdotes por excelência. Agora Jesus Cristo instrui os seus apóstolos, que são os seus sacerdotes por excelência. Segundo esse ensinamento de Jesus Cristo, os apóstolos então eles vão cumprir esse mandamento, e isso fica muito evidente nos Atos dos Apóstolos, significando que os apóstolos também celebravam a Santa Missa. Vejamos alguns trechos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Perceba que o trecho é muito claro. Eles já se reuniam na fração do pão. Era a celebração da missa. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Observe que os discípulos já estavam reunidos para partir o pão e era o primeiro dia da semana, novamente representando o domingo como sendo um dia propício para o culto do Senhor. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos o mesmo pão. Perceba que o próprio apóstolo Paulo já celebrava a Santa Missa junto com os seus discípulos, representada pela fração do pão. A missa é uma celebração eucarística, mas o que significa Eucaristia? Eucaristia significa ação de graças. Portanto, a missa ela é uma ação de graças realizadas pelo próprio Cristo, da qual nós participamos. Portanto, a missa é a ação de graças que se realiza por Cristo, com Cristo e em Cristo. Muito obrigado pela sua participação. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e nos ajude nesse projeto de evangelização. Até a próxima.